Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em algum lugar do jardim, que é a nossa resenha literária semanal, que trazemos sempre uma flor da literatura espírita, e agora, de um tempo para cá, sempre também, na segunda parte, em companhia do querido amigo Silvio Mariano, o presidente do querido Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui do Recife. Também é um livreiro, eu conheço profundamente a literatura espírita. E juntos, eu e o Silvio, na noite de hoje, vamos homenagear o querido doutor Jorge Andréa dos Santos, este homem que iluminou a psicologia espírita e, num primeiro momento, a flor do meu jardim, que trago para vocês, é a obra em 2 volumes, Psicologia Espírita, do querido doutor Jorge Andréa. Uma obra maravilhosa e que aqui o doutor Jorge Andréa traz a personalidade de Carl Gustav Jung e as ciências psíquicas. Impressionante saber que Carl Gustav Jung era reencarnacionista, acreditava nas manifestações espirituais, porque a gente sabe, né? Então, o querido Jung foi muito além do querido Freud, né? Com o substrato espiritual. Aqui também ele mostra uma interação do espiritismo com a parapsicologia de José Bensheim, ultimamente até um pouco esquecida, né? Mas muito importante, porque através da pesquisa da fenomenologia parapsicológica, comprova, chancela Kardec antes, vejam bem, no século XIX, quando trouxe o Livro dos Médiuns. Tanto é assim que o Jorge André afirma que o Livro dos Médiuns é o maior tratado de parapsicologia até hoje existente, né? Então vejam que maravilha. E ele trata aqui também, nesses 2 volumes, de um assunto maravilhoso que é reencarnação e sexo. Reencarnação e sexo, mostrando que a sexualidade humana é uma construção através da palingenesia, ou seja, as vidas sucessivas. O homem segue essa trajetória evolutiva e construindo seus valores, dentre estes, os valores do campo da sexualidade também. Então está aqui, pessoal, e muito mais, né? Não só Jung e as ciências psíquicas, interação, espiritismo, parapsicologia, reencarnação e sexualidade, entra aqui nos aspectos da mediunidade. O doutor Jorge André é uma luz iluminando a psicologia espírita. No campo da sexualidade que eu falei aqui, que é um dos capítulos, o nosso querido Silvio Mariano vai trazer algo também do doutor Jorge Andréa. Por isso que a noite de hoje é uma homenagem, uma ode a este grande homem que iluminou a psicologia espírita. Então, meus queridos irmãos, eu vou me desconectar aqui, me conectar com o Silvio, mas para vocês é rapidamente, né? De forma bem rápida, e vamos ver o que é que o Silvio nos trouxe do doutor Jorge Andréa na noite de hoje, né? Sempre é uma surpresa agradabilíssima e com conteúdo assaz substancioso, né? Então, 1 minutinho só, para vocês é um piscar de olhos, vou entrar lá na salinha com o meu querido amigo Silvio Mariano. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei rapidamente, já estou aqui conectado com o meu querido amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife. Silvio, querido, boa noite. O que é que você está trazendo para a gente de surpresa na nossa resenha dessa semana, Silvio? Boa noite a todos os amigos que nos assistem. A nossa resenha da noite de hoje é essa obra-prima de Dr. Jorge Andréa, Forças Sexuais da Alma. Uma obra-prima
dos seus mais de 10 livros por ele elaborados. Então, vamos falar quem é Jorge Andréa. Doutor Jorge Andréa é um baiano, gente muito boa, muito dedicada à doutrina espírita, que praticamente viveu 101 anos. Começou a iniciar, ele era médico, formação de médico, serviu na aeronáutica como médico, teve uma grande parte da vida dele ajudando os índios no norte do Brasil, e é uma figura que, dentro daquilo que nós temos comentado, que nós temos que sempre relembrar, figuras que não podem ser esquecidas. Exatamente. Então, doutor Jorge Andréa, para mim mesmo, por exemplo, ele, quando esteve aqui em Recife, participando de alguns eventos, aqui no Cimbesp e outros, então ele pegou ele por ser médico e psiquiatra, ele começou lançando os livros e trazendo assim para o meio simples, assim, sem ser meio médico ou de psicólogos, informações que é muito interessante para todos nós. Então, nesse livro, Forças Sexuais da Alma, ele faz uma análise muito profunda do ser espiritual. Nós sabemos, pela própria doutrina, que, vamos dizer assim, os espíritos não têm sexo. Ele pode vir numa reencarnação como mulher, como homem, e nós temos exemplos patentes, aqui, segundo informações, do próprio Chico Xavier, que ele disse que grande parte da sua vida, as reencarnações dele foram como mulher. E depois veio e todo mundo sentia isso na sua delicadeza, e mostrando para todos nós essa ambiguidade. Então, em Forças Sexuais da Alma, Jorge Andréa analisa exatamente aqueles conflitos que nós temos que, vamos dizer assim, analisar o bem que esses estudiosos, como ele e outros, por exemplo, ele, inicialmente, nós sabemos que quem fez um estudo profundo do inconsciente foi Freud. Mas Freud dirigiu todo o processo para a parte da sexualidade. Então, qualquer dificuldade de ordem, vamos dizer assim, de conflito, ele dizia, não, isso aí foi um problema mal resolvido em relação ao libido, etc. Depois veio a outra linha, que foi a linha de Jung. Ô, Silvio, um minutinho. Rapaz, coincidentemente, eu citei aqui a primeira parte, Psicologia Espírita, o Jorge André enaltecendo o trabalho de Jung. Aí você agora fala de Jung também, não é? Exatamente, porque ele afastou-se de Freud. Freud, inicialmente, era muito amigo de Jung, mas só que Jung era médium. E começou falando com Freud, dando algumas explicações. Ele, inclusive, dizem que ele via a avó dele sentada lá na cadeira, se balançando, tudo isso. Então, Freud achou que isso era misticismo e terminou se afastando. Essa linha junguiana é a mesma linha hoje que Joana de Ângeles faz aquela série psicológica, baseado nessa linha junguiana. Segundo informações, Joana de Ângeles participou do preparo da vinda desses dois grandes cientistas, médicos-cientistas de pesquisa da mente. E depois, quando eles voltaram ao mundo espiritual, ele foi analisado para ver aqueles pontos positivos, aqueles pontos negativos, etc. Então, hoje, eu fico a imaginar se essa obra de Joana de Ângeles tivesse saído na época em que o Dr. Jorge Andréa era, vamos dizer assim, maduro, mas que ele ainda produzia seus livros, porque vem muitas informações. Inclusive, no meio espírita, houve até uma censura. Rapaz, Divaldo
deixou da linha de estar falando só de espiritismo, para Joana de Ângeles, está exatamente entrando no campo da mente humana. Mas isso é o progresso espiritual. Silvio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Acho que você viu, o André Trigueiro entrevistou o doutor Jorge André, uma das últimas entrevistas, né? E fez a seguinte pergunta a ele, né? Se as teses do livro que você trouxe, As Forças Sexuais da Alma, estavam superadas, o doutor Jorge André disse que não, que essas teses permanecem atuais. Então, a gente não tem que censurar que as teses estão atuais da obra, não é? É muito atualizado. Aquela entrevista de André Trigueiro foi brilhante, porque ele já tinha completado 100 anos, uma lucidez, um homem alegre, e uma coisa que eu achei interessantíssimo é de que todo esse caminhar dessas informações é como se fosse um encadeamento. Então, a gente vê que o que Joana de Anjos está trazendo é mostrando a nossa, vamos dizer assim, fragilidade como ser humano. Você veja que tem aquele ser psicológico, o homem integral, informações que está passando, vamos dizer assim, para o leigo, que antigamente isso ficava, vamos dizer assim, esses conceitos psicológicos, mais limitado a grupos de psicólogos ou médicos. Então, está vindo para o grande público. Nós verificamos, vamos dizer assim, outras informações que nós sabemos que teve nesse campo psicológico também, Viktor Frankl, que foi um grande estudioso e que praticamente ele deu informações, ele era judeu, foi para o campo de concentração, através de todo o sofrimento, toda aquela indignidade que ele passou no campo de concentração, ele dá aquele testemunho que é importante à vida e dá um certo otimismo para o homem. Então, todos nós temos nossos conflitos. Eu vi uma vez, Divaldo, uma pessoa fez uma pergunta a ele, que estava sonhando, muitas vezes ele está num ambiente, vamos dizer assim, no sonho. Então, Divaldo explicou que, dentro do campo da psicologia, desse estudo de Jung, de Freud, que isso representava insegurança de parte da sua parte da sexualidade, conflitos que ele tem. Não é? Porque a gente olha de fora e pensa que o mundo é aquele caminhar de céu de brigadeiro, mas não é isso. Nós temos várias vidas, muitos conflitos. Eu vi certa vez o Divaldo contando isso, né? Quando o indivíduo sonha que está sem roupa, né? Exatamente isso. O Divaldo diz até brincando, né? Então, vamos criar as roupas psíquicas, né? Exatamente. Criemos a roupa. Mas, Silvio, aí você tocou em Divaldo, né? Então, me diga uma coisa, o doutor Jorge André, ele e Divaldo eram unidos por uma amizade grande, né, Silvio? Durante grande parte da sua vida, durante 4 anos, ele participava com Divaldo de reuniões mediúnicas, inclusive, ele lá era doutrinador do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é o Centro Espírita. Depois, ele que começou ainda aí, com muita dificuldade, lá da calçada, onde ficava o centro, para o que seria, vamos dizer assim, a Mansão do Caminho, que estava começando. Então, muitas informações dele, eles que participou de reuniões mediúnicas, de materialização com Divaldo, inúmeras reuniões, muitos daqueles conceitos, ele como médico, ele foi abrindo horizontes. Inclusive, ele diz que, para a época dele, vamos supor assim, ele nasceu em 1916, em 1930, 1940, ele se formou. Então, em 1950, vamos dizer assim, o povo achava, vamos dizer, no meio médico, que quem ia, por exemplo, para se cuidar e procurar um psiquiatra, porque estava doido. Não é? Ninguém podia ter esse conceito, hoje ninguém tem mais esse conceito. Então, muitas daquelas informações que ele colocou nos livros foram baseadas em comunicações mediúnicas, inclusive lá na Mansão do Caminho, tem um fato até interessante, que ele relata André Trigueiro. Ele já era pai de 7 filhos.
E no sétimo, ocorreu que o médico achou por bem que a esposa dele tinha tido bastante filhos, estava tendo os problemas urinários, que deveria fazer uma ligação de trompa. E ele tinha vários amigos, principalmente naquela época, médicos, fez a cirurgia, ele até acompanhou a cirurgia, tudo isso. E apareceu lá no Centro Espírita de Edivaldo um general alemão. E esse general tinha sido, vamos dizer assim, o planificador da atuação do Terceiro Reich. Ele era um daqueles sérios pensantes em relação à guerra. E o espírito veio dialogar com ele, etc. E tal. E, ao mesmo tempo, o espírito já disse, esse espírito do alemão, disse que eles faziam reuniões mediúnicas, não eram reuniões espíritas. Ele pegava reuniões mediúnicas do grupo de Thule, que era ligado às pessoas de Hitler, aqueles comandantes de Hitler, e dava orientações no sentido de guerra, do mal, de destruição. Ocorre que ele disse que, dialogando com esse espírito, ele dizendo que estava sentindo que estava sendo programada uma reencarnação para ele. E ele falou, inclusive, das reuniões mediúnicas. E o doutor Jorge André, como sabia que a mulher dele estava operada, não via mais filho, disse, não, você deve vir, pois tal. Ele, um bom baiano, uma boa conversa. O espírito disse, você aceita que eu vá ser seu filho? Aí ele disse, aceito. Passou. Passado um determinado tempo, a esposa dele, que tinha feito essa cirurgia, já ligação de trompa, achava que não ia ver, não queria mais nenhum filho, começou a dar sintomas de gravidez. Nasce a criança. E ele ficou assim, olhando, parece que na literatura médica só havia um caso desse em 1 milhão, é um absurdo. Ocorreu. Como ele tinha muita ligação com o Divaldo explicou, disse, não, esse general é um espírito que Joana de Ângeles tem muito interesse em trazer à Terra. E para poder trazer à Terra, e ele disse, você, apesar de sua esposa ter feito essa cirurgia, a espiritualidade ligada lá a Joana de Ângeles pegou o ectoplasma dos seus filhos e religou, fez uma outra trompa lá para que pudesse nascer esse espírito. Então, disse que o menino nasceu, ele teve uma certa dificuldade de falar, tudo isso, mas só queria, ele mesmo pequenininho, queria comer com talher. Ocorreu que, quando foi um dia, ele com 1 ano, 2 anos, começando levantando o dedinho para Jorge André, assim, que era como se fosse a coisa do passado dele. Ele disse, olha, baixa esse dedinho, aí que ele foi informado que ele era general, disse, baixa o dedinho que você aqui em casa é soldado raso. Então, diz que esse filho hoje, dessa entrevista de Jorge Trigueiro, está com 40 anos. Ô Silvio, você está falando na entrevista, mas o Jorge André também contou esse fato aqui no Nordeste para uma multidão, não é? Foi para mais de 2.000 pessoas. Realizaram uma trompa para o menininho nascer. É impressionante, exatamente, né, meu amigo? Então, esse Jorge André teve essa bagagem com o Divaldo. Quando ele foi para o Rio, ele teve uma amizade muito profunda com Carlos Pastorino, porque muitos não conhecem Carlos Pastorino, só lembram de Carlos Pastorino daquele livrinho Minuto de Sabedoria, que já vendeu 40 milhões. Carlos Pastorino tem uma obra técnica de mediunidade que é... A mediunidade. Inclusive, ele foi padre, estudou em Roma e deixou a igreja porque, na época, Gandhi foi convidado para visitar o Papa e disse que ele tinha que usar fraca. Então, aquilo, para ele, foi como uma gota d'água para ele se afastar. Mas dizem que a cultura dele é tão grande que ele fez, inclusive, um trabalho, não sei se você conhece, Sabedoria do Evangelho, são 12 volumes. 12 volumes, da Sabedoria do Evangelho. Naquele tempo, que hoje veio muitos estudos sobre Evangelho, mas naquela época era poucos aqui no Brasil. Deixa eu lhe perguntar, eu tenho técnicas de mediunidade de Pastorino, eu tenho, mas não tenho Sabedoria do Evangelho. Você tem?
Essa Tenho todos os 12, tem lá, tá lá em Jesus no Lar. depois eu queria até para Xerocar. copiar, xerocar tudinho. 12 volumes. Divaldo diz que tinha, e Carlos Pastorino tornou-se espírita, foi muito amigo de Divaldo, inclusive ele presenteou Divaldo com um gravador, que gravador hoje nem se fala mais, mas naquela época era um produto extremamente caro, e doou outro gravador para Chico Xavier, aquele de cartucho, e esse gravador serviu para fazer 2 livros de Chico, que foi organizado por Arnaldo Rocha, Psicofonias e Voz do Grande Além, que são 2 livros de Chico que não foi feito através da psicografia. E houver instruções psicofônicas. Instruções psicofônicas, muito bem, muito bem. Instruções psicofônicas. E teve um outro livro que também que orientou o Carlos Pastorino, Divaldo, porque Divaldo não conhecia, que era Tagore. Tagore foi prêmio Nobel de Literatura. E ele disse, e Carlos Pastorino, você vê como o crescimento é paulatino e com cuidado. O Carlos Pastorino disse assim para Divaldo: Divaldo, você tem muitas informações que publica no jornalzinho, por que aqui você não faz um livro? Porque eu não tinha experiência, como normalmente no meio espírita ainda nós não temos muitas vezes essa visão, meio improvisado as coisas. Ocorre que aí Divaldo pegou, disse assim, olha, eu estou recebendo aqui uma mensagem, veja bem, Divaldo, de Tagore, eu não sabia nem quem era Tagore. Aí o Pastorino disse, me dê esse manuscrito que eu vou ler aqui, e que eu conheço a obra de Tagore no original, no inglês. Ele era indiano, né? Ocorre que, quando ele leu, ele disse, rapaz, vamos produzir isso, porque isso é de Tagore. Ele conhecia a obra do Tagore vivo e o Tagore espiritual. Então, esse homem, Carlos Pastorino, que o doutor Jorge André ficou lá 5 anos com ele, quer dizer que foi uma bagagem, ele teve uma convivência com pessoas especiais. Né? Aí você vê, o pessoal critica a obra de um Divaldo, até de Jorge André. Você vê o nível de relacionamento para sair uma obra dessa, não é? Então, exatamente. O professor Pastorino, no caminho de Divaldo, do Jorge Andréa, então uma coisa, e fatos que vêm, não que isso seja essencial, mas você vê o nascimento de um filho com a mulher que tinha feito a ligação de trompa. Isso só é para mostrar a intervenção do mundo espiritual no mundo físico. De uma forma ostensiva, né? Ostensiva. E uma coisa também que o doutor Jorge André diz é o seguinte, que já no fim da vida, ele diz que a ciência vai triunfar. Na hora, o doutor Hernando disse que não ia demorar muito tempo de se comprovar, doutor Hernando Guimarães, a reencarnação. Na hora que provar a reencarnação, vai ter uma guinada no mundo. Vai ser pior do que a Covid em relação à parte, né, de convivência. Vai ser uma mudança para melhor. Outra coisa, o doutor Jorge André diz que a ciência, do ponto de vista espiritual, está se fixando. Que ele diz que, no início, os amigos dele, médicos, vamos dizer assim, não aceitavam. Quando falava de espiritismo, tossia o nariz, ficava como se fosse uma coisa desprezível. Mas ele já disse que, quando passava do tempo, muitos daqueles médicos não aceitavam, já dizia que concordava com a linha de pensamento do Dr. Jorge André, inclusive até através dos livros. Então, a gente vê médicos hoje, como esse Paulo, ele é do Frei Luiz, que tem feito muitos livros sobre também a parte médica de oncologia, analisando. Então, essas pessoas que são mandadas pela espiritualidade para eles se exporem, para que, no próprio meu médico, nós temos ele, o doutor Jorge André, foi um dos fundadores, com a doutora Marlene Nobre, da Associação Médica Espírita.
que hoje já tem, não só no Brasil, como algumas partes do mundo. O Silvio, o Hermínio desencarnou na década de 80, mas eu tenho até um artigo dele onde ele fala sobre o Jorge André, o Hermínio, né? Já no fim da carreira, dizendo que o Jorge André inaugurou na Terra uma biologia a nível do espírito. Exatamente. Aí você vê a altura de um homem desse, né? Amigão, Silvio, precisamos ir, Silvio Mariano. Os assuntos são maravilhosos, né? Meu amigo, se você puder depois, me empreste a sabedoria das parábolas. Não, eu vou ter que mandar criar uma cópia para você. Copiar, porque é a obra de Pachorino. Silvio, eu não vejo ninguém falar mais sobre Pachorino, né? Por isso a importância de ouvir você. Você traz esse conhecimento para a gente, que é um tesouro, né? A gente precisa resgatar isso, né? Na próxima semana, nós vamos falar sobre Deolinda Amorim, que é um grande espírita, e que precisa, tem que mostrar que... Inclusive, eu tenho uma obra de Jorge André, Encontro com a Cultura Espírita, onde tem uma entrevista dele com Deolinda Amorim, né? Aí você vê. Isso é Silvio Mariano, pessoal, não é brinquedo, não. Por isso, participar do encontro desse aqui, eu me enriqueço, vocês se enriquecem, né? Também. Não é para qualquer um, viu? Um encontro desse feito, estamos tendo aqui. Silvio, querido, meu amigo, pronto, sábado eu vou lá, que o grande pintor pernambucano, Antônio Carlos Castanha Gomes, o Taua Gomes, vai estar lá com você no sábado de manhã, né? Ele vai me levar lá umas pinturas de Kardec e Dr. Bezerra. Rapaz, então, eu vou chegar logo cedinho, 9 horas, com distância social de máscara, para rever você, Taua, a querida Patrícia, sua esposa. Não perco nada, viu? Sábado estarei lá. E vocês que estão vindo, fiquem em casa para não aglomerar a livraria do Silvio, por favor, viu? Depois a gente conta aqui como é que foi. Silvio, querido, um abração, viu? Até a próxima, Bruno. Obrigado aí. Paz e bem. Vou dizer para você com essa cara de brabo, mas eu vou dizer o que eu digo para os meus entrevistados. Silvio Mariano, um beijo na alma, Silvio Mariano.